Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. E aí, aonde estaremos daqui a 100 anos, hein? Complicado de pensar, né? Provavelmente estaremos mortos, né? Mas e aí? Onde vamos estar? Hoje eu vou tocar num tema que a maioria das igrejas não abordam, sendo que era para abordar mais que outros temas, né? Porque hoje em dia, infelizmente, é a prosperidade, né? E essa prosperidade, infelizmente, vai levar muito para o inferno. Porque hoje em dia ninguém toca mais sobre o inferno, sendo que era o que a igreja deveria mais falar. Porque o nosso Deus, quando veio aqui, as pessoas falam, Jesus veio nesse mundo para pagar o diabo, morrer para... Não, ele veio para pagar Deus. Porque Deus se irou com a humanidade. Coisas ruins foram feitas e o preço foi o Senhor vir aqui para morrer, para suprir a ira de Deus. E o inferno existe, infelizmente. E ai daquele que para lá. Esses tempos, o padre perguntou, as pessoas quando estiverem lá vão falar, meu Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira daqui. Não, isso é mentira. Estando aqui na graça do Senhor, as pessoas já fazem ruindade. Quando eles forem para o inferno, a graça vai ser retirada, eles vão sentir ódio de Deus. Você dá um exemplo. O inimigo andou, ele viu face a face o Senhor, ele conhece o poder e as maravilhas de Deus. Ele tem um ódio mortal, ele sabe que o fim está aproximando, ele já perdeu, isso é fato, não? Só que ele sabe que não tem como, porquê não há essa possibilidade dele se redimir. Então ele sente um ódio mortal do Senhor, mesmo sabendo que a guerra já é perdida. Então isso irá acontecer no fim dos tempos e no inferno. Por quê? As pessoas irão para lá, nem se Deus desse uma chance, fosse lá, abrisse uma porta, você acha que eles iriam querer o Senhor? Eles não iriam querer o Senhor. Eles diziam que se pudesse, ou eles fechariam a porta, ou sairiam para tentar destruir Deus, porque a graça será tirada deles. Então, meus amigos, eu queria falar um pouquinho sobre o inferno. O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, pouca coisa, não vai demorar não. Eu só queria te dizer que ele existe sim, e ai daquele que for para lá. Tem uma igreja nos Estados Unidos que ela foi feita com 45 milhões de dólares. Aí um Jô Soares dos Estados Unidos chamou esse pastor para fazer uma entrevista com ele, né? E perguntou a ele, pastor, o senhor prega sobre o inferno? Ele, eu não. Eu prego só de coisa boa. Porque o rapaz sai da casa dele, briga com a mulher, sai do trabalho, chega cheio de problema, vou dar mais problema para ele? É errado. É o que as igrejas estão fazendo hoje em dia. Então, meu amigo, se você for para uma igreja que não prega sobre o inferno, fuja de lá. Porque o inferno existe sim. E ai daquele que for para lá. Então, meus amigos, quando for igreja, você entrar numa igreja que o tema é só prosperidade. Isso. Não, Deus não morreu para te dar dinheiro. Deus morreu para te salvar. Vou te dar um exemplo simples. Você casa com a mulher. Aí você pergunta para ela, meu amor, por que você casou comigo? Por causa da tua casa. Porque eu vou herdá-la. Não, meu amor, por que você casou comigo mesmo de verdade? Porque você tem um carrão. Você não vai sentir muita raiva dela. Você acha que Deus sente o quê? Deus não é um mágico, não, Deus quer te levar para casa. Porque o preço foi muito alto. Então, meus irmãos, vamos para a igreja, mas se não pregar o céu, fuja de lá. Porque o inferno existe sim. Existe sim. E ai daquele que for para lá. Então, meus irmãos, vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor, mas vamos saber o que pode acontecer se nós não entendermos verdadeiramente o verdadeiro evangelho, para que a gente possa voltar para casa um dia. Porque Deus, a gente não vai entrar de qualquer jeito. A porta é estreita, não há essa possibilidade. Ele diz, muitos dos meus não chegará perto de mim e falar, Pai, eu te conheço, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. É como você chegar assim, as pessoas falam assim, eu conheço Deus, eu amo Deus, eu faço as obras de Deus, eu vejo muito. Mas e aí, será que Ele te conhece? Vou te citar um exemplo. Chega na Casa Branca, nos Estados Unidos, entra lá perto dos guardas e fala, eu conheço o presidente, eu vou entrar.
tira uma fotinha, bota do lado, tenta entrar, eles mandam te prender. Agora não, se o presidente sair, opa, eu conheço ele, pode entrar. Assim será como o nosso rei fará com a gente. Então, meus irmãos, vamos ler um pouquinho mais Apocalipse, vamos mais a fundo do que o inferno, porque estão pregando muita prosperidade. Você sabe que Deus não mandou para te dar dinheiro. Dinheiro é fruto de trabalho. Você levanta, vai trabalhar, uma coisa você pode pedir a Deus: saúde. Pede saúde, fala assim: Senhor, faça eu levantar com disposição e toma aquele banho e vai trabalhar. Porque infelizmente Deus não foi deturpada a palavra do Senhor. E hoje a gente está vendo muitas coisas erradas aí acontecendo porque o povo está sendo mal direcionado. Então, meu filho, pega isso aqui, ó. Pega a Bíblia. Infelizmente, o termo inferno, Apocalipse, são muitas coisas a ser abordadas. Com um determinado tempo, eu vou abordando mais coisas para vocês entenderem o que é o inferno, e vocês vão entender que não é prosperidade, é o Senhor. Em primeiro lugar é o céu, depois outras coisas. Tá ok, meus irmãos? Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, para que vocês possam entender um pouquinho, porque eu não posso falar muito, porque quando a fala aumenta muito, as pessoas não têm tanta tolerância. Eu queria, então, quando chegar o tempo, em determinados dias que tiver mais pessoas assistindo, para abranger uma área muito grande, eu vou abordar mais sobre o inferno, para vocês entenderem o que é o inferno. Tá ok? Vai ficando por aqui. E não esquece, se inscreve lá, para que a gente possa abranger uma área muito grande. A paz do Senhor, um abraço a todos.